Você tem 15 minutos para sair da casa da minha família, disse meu irmão, jogando sopa na minha cabeça. 15 minutos. Foi o tempo que precisei para entender que quem eu era não cabia mais naquele lugar. A vergonha queimava mais do que o sol do meio-dia. Saí com a roupa colada de caldo e lágrima, sentindo o peso da rejeição escorrer junto com a sopa fria. Por anos, vivi tentando ser aceita, mendigando o amor de quem só sabia apontar falhas. Naquele instante, entre o barulho da panela e o silêncio de Deus, percebi que ele me tirava dali não para me humilhar, mas para me libertar. O vento do sertão me recebeu como quem acolhe uma filha cansada. Eu não sabia, mas aquele deserto era o caminho do meu recomeço. Lá, entre poeira e oração, eu encontraria o olhar mais calmo que já vi, o de um homem chamado Pastor Joel. Mal sabia eu que o mesmo Deus que me viu sendo expulsa me veria voltando diferente, e que um olhar sereno, vindo de um homem de fé, mudaria para sempre o rumo da minha história. A sopa escorria fria pelo meu cabelo quando fechei a porta pela última vez. Não levei nada, só o que cabia no bolso e na alma. O sol do meio-dia rachava o chão e a minha coragem. Cada passo parecia doer mais do que a humilhação. O barulho das galinhas, o eco das vozes da minha família e o choro que prendi na garganta formavam uma mistura amarga de lembrança e rejeição. Caminhei sem rumo pela estrada de terra. O vento soprava poeira e consolo. Em certo ponto, parei e olhei para o céu. Se o Senhor me tirou de lá, me mostra para onde ir. Foi a primeira oração sincera que fiz em anos. O tempo passou lento e a fome começou a doer. Cheguei a uma pequena vila no sertão, onde o cheiro de café fresco vinha de uma igrejinha simples de barro e madeira. Um grupo de mulheres ria baixinho, lavando panelas no quintal da igreja. Eu parei, com vergonha de pedir ajuda. Foi então que ele apareceu. Um homem alto, de cabelos grisalhos curtos e barba bem cuidada, vinha caminhando com uma Bíblia gasta na mão. O chapéu de palha protegia o rosto moreno, mas não escondia o brilho manso dos olhos castanhos. Ele me olhou como quem entende a dor sem precisar de palavra. "Tá tudo bem, moça?" perguntou com voz serena. Eu quis responder que sim, mas o nó na garganta não deixou. Ele se aproximou devagar, sem pressa, como quem respeita o silêncio do outro. "Eu sou o Pastor Joel. Essa é a casa de Deus. E ninguém chega aqui por acaso." Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não de dor, mas de alívio. Chorei como uma criança que finalmente achou colo. Ele não me perguntou de onde eu vinha, nem o que eu fiz. Apenas mandou trazer um prato de comida e uma toalha. Sentei-me no banco de madeira, e o cheiro do feijão quente me fez lembrar que ainda havia vida em mim. As mulheres da igreja me olhavam com ternura, e uma delas disse baixinho: "Fica tranquila, filha. O sertão tem jeito de recomeço para quem tem fé." Naquela noite, dormi num quarto simples, com lençol limpo e uma janela aberta para o céu estrelado. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não me assustou. Eu sentia que Deus estava ali, costurando em segredo as partes rasgadas do meu coração. O pastor Joel orou antes de dormir, e eu o ouvi da sala. "Senhor, acolhe essa filha que o mundo rejeitou, que ela descubra o valor que o céu já viu nela." Chorei de novo, mas agora era diferente. Não era dor, era esperança nascendo devagar, como o amanhecer sobre a caatinga. Na manhã seguinte, ele me chamou para ajudar na horta da igreja. Disse que plantar era uma forma de conversar com Deus. As mãos dele tocavam a terra com paciência, e cada gesto parecia ensinar sobre fé. Às vezes, Deus arranca a gente de um lugar para plantar em outro. Ele disse, olhando para mim, e o solo novo pode parecer seco, mas é ali que a semente floresce. Eu não sabia, mas naquele exato instante, Deus começava a me mostrar que o amor dele não rejeita, não abandona e não humilha. E que sim, até no deserto, o coração pode florescer de novo. Se essa história falou com seu coração, deixe seu like e ajude Amor e Fé no Sertão a alcançar mais vidas. Os dias começaram a ter cheiro de café e esperança. Eu acordava cedo, antes mesmo do sino tocar, e ajudava as mulheres da igreja a varrer o pátio,
lavar os bancos e acender as lamparinas. Era um trabalho simples, mas curava. O som do balde, o cantar dos galos, o vento quente batendo nas janelas, tudo parecia dizer: você ainda tem lugar nesse mundo. O pastor Joel me observava de longe, sempre com aquele olhar sereno. Ele nunca perguntava sobre meu passado. Parecia entender que havia feridas que só Deus podia tocar. Certa tarde, enquanto plantávamos mudas de feijão na horta, ele disse: Ana Clara, Deus não desperdiça dor. O que a gente vive, Ele usa para ensinar e transformar. Olhei para a terra entre meus dedos e murmurei: às vezes eu penso que Ele me esqueceu. Não, filha. Ele só te tirou do barulho para poder falar no silêncio. Aquelas palavras ficaram rodando na minha cabeça como um eco santo. À noite, escrevi num caderno que encontrei no quarto: Deus me tirou do barulho para falar comigo. Era a primeira frase de fé que escrevia em anos. Os dias viraram semanas. Comecei a ajudar nas aulas de alfabetização que o pastor dava para as crianças da vila. Eu lia histórias da Bíblia e via nos olhos delas a pureza que eu achava ter perdido. Um dia, uma menina me abraçou e disse: Tia Ana, você fala de Deus como quem já viu Ele de perto. Sorri com lágrimas nos olhos. Talvez eu tivesse visto mesmo nas pequenas coisas. O pastor Joel me ensinava sobre paciência, sobre esperar o tempo de florescer. Dizia que toda semente precisa morrer na terra antes de nascer de novo. Eu olhava para minha própria vida e via isso acontecendo dentro de mim. A mulher que saiu chorando de casa estava aos poucos morrendo para dar lugar a uma nova versão, firme, mansa e cheia de fé. Uma tarde, uma chuva inesperada caiu no sertão. As mulheres correram para cobrir as roupas do varal, mas eu fiquei ali, debaixo da chuva, sentindo cada gota lavar o que restava do meu passado. O pastor Joel me viu e apenas sorriu. Deixa chover, Ana. A terra precisa da água tanto quanto a alma precisa do perdão. Foi naquele instante que percebi. Eu estava perdoando. Não só minha família, mas a mim mesma. A rejeição não era mais uma ferida aberta. Era uma cicatriz que Deus estava transformando em testemunho. Com o tempo, o pastor começou a me ensinar sobre administração e pequenos negócios. Ele dizia que fé e trabalho andam juntos. Deus dá a bênção, mas é a tua mão que constrói, dizia ele. E assim, com a ajuda da comunidade, abrimos uma pequena cooperativa de doces caseiros. Eu fazia cocadas, bolos e geleias e vendíamos tudo na feira da cidade. Pela primeira vez, eu via o fruto do meu esforço florescer. O dinheiro era pouco, mas a dignidade era imensa. Certa noite, depois do culto, o pastor me chamou para conversar no alpendre. A lua iluminava o terreiro e o vento cheirava a terra molhada. Ana Clara, você já pensou que Deus pode estar te preparando para algo maior? Perguntou ele. Maior? Repeti sem entender. A fé que cura também prospera. O mesmo Deus que te tirou da vergonha vai te levantar diante dos que te viram cair. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Eu olhei para o céu e entendi. O deserto não era o fim, era o começo do milagre. Adormeci naquela noite com o coração leve. No meu sonho, eu via flores nascendo no chão rachado e uma voz doce dizendo: Ana, o tempo da colheita está chegando. Se você acredita que Deus ainda escreve histórias de amor no sertão, inscreva-se em Amor e Fé no Sertão. A vida na vila começou a mudar junto comigo. O pequeno negócio de doces que o pastor Joel me ajudou a começar cresceu rápido. As cocadas que antes eu fazia em panelas emprestadas agora eram encomendadas até pelas cidades vizinhas. As mulheres da igreja trabalhavam comigo, e o som das risadas na cozinha se misturava com o cheiro do açúcar derretendo. O pastor Joel dizia que o trabalho é a oração que se faz com as mãos, e era assim que eu orava, mexendo a calda, lavando os potes, agradecendo por cada dia de paz. Com o tempo, a cooperativa ganhou o nome de Doce Esperança. E a esperança realmente era doce. Compramos uma batedeira nova, um fogão maior, e eu comecei a anotar as finanças num caderninho azul. Não demorou muito para que os comerciantes da cidade me chamassem de Dona Ana. Mas o que ninguém via era o que acontecia dentro de mim.
A cada vitória, eu lembrava do dia em que saí de casa com sopa escorrendo no rosto. Lembrava da voz fria do meu irmão, da indiferença da minha mãe e de como eu me senti pequena. Agora, o Deus que me viu sendo humilhada estava me honrando diante dos céus e dos homens. O pastor Joel acompanhava tudo em silêncio, com aquele olhar de quem ora mais do que fala. Às vezes, ele aparecia com uma garrafa de água gelada, outras vezes, com um versículo anotado num papel. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Ele lia, e eu sorria, entendendo cada palavra. As tardes eram longas, e o sertão parecia sorrir também. O vento soprava mais leve, as árvores floresciam, e até o chão rachado ganhava cor. Era como se Deus pintasse tudo de novo, começando por mim. Foi num desses dias que recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. A voz dela tremia do outro lado. Disse que meu irmão tinha perdido o emprego e que a família passava por dificuldades. Pediu perdão entre soluços e me perguntou se eu podia ajudá-los. O coração apertou. Eu, que fui expulsa com sopa e gritos, agora era quem podia estender a mão. Eu ajudo, mãe. Respondi com calma. Deus me ensinou que perdoar é o maior lucro da alma. Enviei dinheiro, não por vaidade, mas por obediência. Porque o mesmo Deus que me abençoou também me ensinou que o perdão é a ponte entre o passado e a paz. Naquela noite, sentei na varanda da igreja. O pastor Joel se aproximou, trazendo 2 canecas de café. Vejo que Deus está te ensinando o amor maduro, Ana. Disse ele. Amor maduro? Aquele que não exige nada, só serve. Amar quem te feriu é o jeito mais bonito de mostrar que foi curada. As palavras dele tocaram fundo. E por um instante, nossos olhares se encontraram de um jeito diferente. Não era paixão, era reconhecimento. Ele via em mim uma alma restaurada, e eu via nele a calma de quem já foi ferido, mas escolheu curar com amor. O tempo passou. A cooperativa prosperou tanto que abrimos uma filial na cidade grande. Vieram entrevistas, convites, até uma reportagem na televisão local. Eu, que já dormi sem ter onde ficar, agora era exemplo de superação, mas o maior milagre não foi o dinheiro, nem o sucesso. Foi acordar todos os dias e sentir paz. Foi entender que Deus não me tirou de casa para me humilhar, mas para me mostrar quem eu era nele. E entre as bênçãos, havia uma que eu ainda não entendia: a presença constante do pastor Joel. O jeito dele me olhar, orar comigo, cuidar das minhas palavras, me fazia sentir que o amor podia ser santo. Uma noite, após um culto cheio de louvores, ele se aproximou de mim e disse: Ana Clara, o deserto acabou. Agora é tempo de florescer. Eu sorri, com os olhos marejados. E sem dizer mais nada, apenas agradeci em silêncio ao Deus que transformou minha rejeição em recomeço. Se essa história falou com seu coração, deixe seu like e ajude Amor e Fé no Sertão a alcançar mais vidas. O tempo passou ligeiro, como o vento que atravessa o sertão antes da chuva. Eu já não era a mesma mulher que saiu de casa humilhada. A cooperativa crescia, o nome Doce Esperança se espalhava, e até as rádios falavam de mim. Mas dentro de mim, o que mais florescia era a fé. Nas noites de sexta, o pastor Joel e eu nos sentávamos na varanda da igreja, com café quente e o som dos grilos ao fundo. Ele falava de Deus como quem fala de um velho amigo. Eu ouvia, e cada palavra dele curava uma lembrança que ainda doía. Mas numa tarde nublada, quando o céu parecia pesar, o passado voltou. Uma caminhonete velha parou em frente à igreja. De dentro, desceu meu irmão. O mesmo que um dia jogou sopa na minha cabeça e me deu 15 minutos para ir embora. Por um instante, tudo girou. O cheiro da sopa, o grito, a humilhação, tudo voltou como uma sombra. Ele veio com o olhar baixo, as mãos trêmulas e o rosto marcado pelo tempo. Ana, disse, com voz rouca, eu vim te pedir perdão. O silêncio foi mais alto do que as palavras. Eu olhei para o pastor Joel, que estava perto da horta. Ele apenas assentiu com a cabeça, como quem diz, deixa Deus agir. Meu irmão contou entre soluços que a família passava necessidade, que minha mãe estava doente,
e que ele não dormia em paz desde o dia em que me expulsou. Eu fui cruel, Ana. Você não merecia. Ele chorava. As lágrimas dele me cortaram o coração, mas não por raiva. Foi compaixão. Eu me aproximei e abracei. Eu te perdoo, meu irmão, porque Deus me perdoou primeiro. O choro dele molhou meu ombro. O vento soprou quente e eu senti como se o céu respirasse junto comigo. Era o fim de um ciclo. A menina rejeitada se tornava mulher curada. O pastor Joel se aproximou com aquele olhar de paz e disse: o perdão é o milagre que transforma a dor em testemunho. Oferecemos comida, abrigo e ajuda. O homem que me feriu sentou-se à mesa comigo e ali eu entendi o que é graça. Receber o que não se merece. Dar o que já doeu. Nos dias seguintes, o pastor Joel começou a falar mais comigo sobre propósito. Ana Clara, a prosperidade não é para se vangloriar. É para servir. Deus te levantou para ser canal de bênção. Começamos juntos um novo projeto. Construir um lar de acolhimento para mulheres rejeitadas. Cada tijolo levantado era uma lembrança sendo curada. Às vezes, enquanto supervisionávamos a obra, nossos olhares se cruzavam. Havia algo ali. Algo manso, santo, que não precisava de pressa. Certa noite, depois de um culto sobre o amor que restaura, o pastor Joel me chamou ao lado da fogueira. Ana, tem algo que quero te dizer há tempos. A voz dele tremia um pouco. Quando você chegou aqui, vi uma mulher quebrada. Hoje, vejo uma mulher escolhida. Eu fiquei em silêncio. O amor que sinto por você não nasceu da carne, mas da fé. E se for da vontade de Deus, quero caminhar contigo não só na obra, mas na vida. Meu coração disparou. Era um amor diferente, sem urgência, sem vaidade, sem medo. Um amor que nascia da cura. Pastor, murmurei, com lágrimas nos olhos. Se for da vontade de Deus, eu aceito caminhar ao seu lado. Ele sorriu, olhando para o céu. Então deixemos Deus escrever o resto. O vento soprou mais forte, e a fogueira dançou diante dos nossos rostos. O sertão parecia inteiro ouvir a promessa silenciosa que se formava entre nós. Naquela noite, antes de dormir, ajoelhei-me e agradeci. O mesmo Deus que um dia me viu sendo expulsa, agora me via sendo amada, não por pena, mas por propósito. Se essa história te lembrou alguém que Deus restaurou, conte nos comentários o que a fé já transformou em você. O sol do sertão parecia arder diferente naquele tempo. Não queimava só a pele, queimava a alma em prova. O lar de acolhimento estava em construção, e cada parede erguida carregava um pedaço da minha história. O pastor Joel e eu trabalhávamos lado a lado, guiando voluntários, cuidando das finanças, orando juntos. Mas como todo milagre que começa a tomar forma, o inimigo não ficou quieto. As línguas começaram a se levantar. Diziam que o pastor e eu estávamos juntos por interesse, que ele me favorecia, que eu usava o nome da igreja para crescer. No começo, eu tentei ignorar, mas as palavras vinham como pedras. Uma noite, uma mulher da vila me parou na rua. Ana, você devia ter vergonha. Um pastor é um homem de Deus, não um prêmio para quem ficou rica. Eu senti o rosto ferver de dor. Voltei para casa, fechei a porta e chorei. Não de culpa, mas de cansaço. Era como se o mundo quisesse me lembrar da mulher que um dia fui. Rejeitada, expulsa, humilhada. No outro dia, não quis sair do quarto. O pastor Joel apareceu com um bule de café nas mãos. O silêncio é o esconderijo dos feridos, mas também é o lugar onde Deus fala mais alto, disse ele com voz mansa. As pessoas estão falando demais, murmurei. Quem vive para agradar o povo esquece o propósito, ele respondeu. E o nosso é amar, mesmo sendo mal compreendidos. As palavras dele me levantaram. Fomos juntos para a igreja e oramos. O vento entrou pelas janelas abertas e levantou as cortinas. Eu senti paz. Era como se Deus dissesse: continue, eu te dei essa missão. Os dias seguintes foram de luta e fé. As doações diminuíram por causa das fofocas.
O dinheiro para a obra ficou curto. Eu pensei em desistir. Mas naquela mesma semana, recebi uma ligação de um empresário cristão que tinha visto minha entrevista na TV. Senhora Ana Clara, quero ajudar no seu projeto. Deus tocou no meu coração, disse ele. Foi o suficiente para cobrir toda a fase final da construção. Chorei tanto que o chão do quarto ficou molhado. Não era coincidência. Era Deus mostrando que quando Ele aprova, ninguém impede. No domingo, a igreja ficou cheia. O pastor Joel pregou com fogo no olhar. O amor que nasce da fé não se defende com palavras, mas com frutos. Se o amor é de Deus, ele permanece. As pessoas se calaram. Eu senti que aquela mensagem não era só para mim, mas para todos os corações cansados de provar o que é verdadeiro. Quando o culto terminou, ele se aproximou. Ana, às vezes Deus permite a calúnia para mostrar quem fala e quem ora, disse ele. E você orou. Naquele dia, ele segurou minha mão em público pela primeira vez. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. Não havia pressa, nem vergonha. Havia fé. Semanas depois, o lar de acolhimento ficou pronto. Pintamos as paredes de amarelo, a cor da esperança. As primeiras mulheres começaram a chegar. Rostos marcados pela rejeição, pelos vícios, pelas lágrimas. E cada uma delas encontrava ali o que um dia eu encontrei: abrigo, pão e palavra. O pastor Joel dizia que aquele lugar era o ventre do recomeço. E eu entendi que o amor verdadeiro não é refúgio, é missão. Uma tarde, enquanto o sol se punha e o vento levantava poeira dourada, ele se aproximou e disse: Ana Clara, o amor que sobrevive às provações é o mesmo que Deus usa para curar o mundo. Eu sorri, com os olhos marejados. E o nosso amor é assim, pastor. Um amor que cura. Ele assentiu, olhando para o horizonte. Então que seja o amor que fica, o que ora, o que serve. E o sertão, em silêncio, parecia amém. Se essa história falou com seu coração, deixe seu like e ajude Amor e Fé no Sertão a alcançar mais vidas. O sol nascia dourado naquele dia, espalhando luz sobre as paredes amarelas do lar de acolhimento. As mulheres preparavam o café e as crianças corriam pelo terreiro com alegria. O cheiro de bolo de milho e café fresco enchia o ar, e o som dos pássaros parecia anunciar um novo tempo. Eu já não era mais a mulher que chegou ali fugindo da rejeição. O espelho agora me mostrava outra imagem. Uma mulher curada, forte, dona do próprio caminho, com os olhos cheios de gratidão. O pastor Joel dizia que a cura espiritual faz até o rosto mudar. E era verdade. Naquela manhã, ele me chamou para caminhar até o pé de juazeiro atrás da igreja. O vento soprava quente, levantando a saia do meu vestido azul claro. Ele trazia nas mãos um pequeno envelope amarelado. Ana, tem algo que eu quero te mostrar. Abriu o envelope e tirou uma carta antiga. Guardei essa carta há meses. Escrevi para Deus, antes mesmo de te conhecer. Pedi que, se fosse da vontade dele, ele me mostrasse uma mulher de fé, com um coração ferido, mas disposto a amar outra vez. As lágrimas me vieram sem pedir licença. E Deus te trouxe. Ele continuou. Não para ser serva, mas companheira. Não para apagar o passado, mas para caminhar comigo no futuro. Eu não consegui responder. Só abracei. Um abraço que falava mais do que 1000 palavras. Ali, debaixo daquele juazeiro, ele me pediu em casamento. Sem anel, sem luxo, só com verdade. Ana Clara, você aceita caminhar comigo, sob a bênção do mesmo Deus que nos curou? Aceito, pastor. De corpo, alma e propósito. O sertão inteiro parecia sorrir naquele dia. As cigarras cantavam, o céu era de um azul profundo, e o vento levava o cheiro da terra molhada. O casamento aconteceu 1 mês depois, na pequena igreja de barro, onde tudo começou. As mulheres do lar enfeitaram o altar com flores do campo e fitas brancas. O vestido que usei era simples, costurado pelas próprias mãos delas. E ainda assim, era o mais bonito do mundo. Quando entrei na igreja, o pastor Joel estava no altar, de terno bege e chapéu de palha nas mãos.
Os olhos dele brilhavam como o sol nascendo por trás da serra. O povo chorava, as crianças sorriam, e até o sino parecia tocar mais suave. Não havia luxo, mas havia presença. A presença de um Deus que transforma a humilhação em honra, rejeição em testemunho e solidão em amor. Hoje, Deus sela o que ele mesmo plantou, disse o pastor amigo que celebrou a cerimônia. Esse amor não nasceu da pressa, mas da cura. Quando ele me colocou a aliança feita por um ourives da vila, senti o peso leve da promessa divina. Ele segurou minha mão e disse: Ana Clara, você é a prova viva de que a graça restaura o que o mundo rejeita. E eu respondi com lágrimas e voz trêmula: E você, pastor Joel, é o milagre que Deus usou para me ensinar o que é o amor que serve, o amor que espera, o amor que ora. Depois do amém, o povo cantou, o vento soprou pelas portas abertas e eu senti Deus ali, sorrindo conosco. O banquete foi no terreiro da igreja. Bolo de milho, café, tapioca e risadas. As mulheres do lar dançavam e choravam ao mesmo tempo. Era o tipo de festa que o céu se alegra em ver, sem ouro, mas cheia de glória. À noite, quando todos se foram, ficamos sentados na varanda, olhando para o céu. O pastor Joel me abraçou e disse baixinho: A vida ainda vai nos provar outras vezes, Ana. Mas agora, temos o mesmo Deus e o mesmo propósito. E isso basta. Respondi. E bastava mesmo. Compartilhe esta história com alguém que também precisa acreditar que o amor de Deus cura até as feridas mais antigas. Os meses passaram como um vento manso, trazendo consigo o cheiro doce da colheita. A vida no sertão seguia simples, mas cheia de significado. O lar de acolhimento estava cheio de vozes, de risadas e de histórias parecidas com a minha. Mulheres que chegaram quebradas e, pouco a pouco, voltavam a sorrir. Eu e o pastor Joel vivíamos no mesmo compasso. Ele pregando, aconselhando, e eu cuidando das mulheres, ensinando receitas, ajudando a administrar o lugar. A gente acordava com o som dos galos e dormia ouvindo o canto dos grilos. A rotina era santa. Às vezes, nas tardes de domingo, sentávamos na varanda para tomar café e conversar sobre tudo o que Deus tinha feito. Sabe, Joel, eu dizia, ainda me espanta pensar que tudo começou com um prato de sopa na cabeça. Ele ria baixinho. O milagre de Deus sempre começa no chão, Ana. A diferença é que uns ficam caídos e outros deixam Deus levantá-los. As palavras dele sempre me alcançavam no fundo da alma. Eu via o amor de Deus no jeito dele segurar minha mão, no modo como tratava as pessoas, e até na paciência com que esperava cada coisa ter seu tempo. Um dia, recebi uma carta. Era da minha mãe. A caligrafia trêmula e as palavras simples diziam tudo. Filha, me perdoa. O que fizemos foi injusto. Te vi na televisão e chorei de orgulho. Seu irmão me contou tudo. Queria ver você e conhecer esse tal pastor que Deus te deu. Chorei tanto que molhei o papel. Mostrei a carta para Joel e ele disse: Deus não apenas te restaurou, Ana. Ele está restaurando toda a tua casa. Viajei com ele para reencontrar minha família. Quando cheguei, minha mãe estava sentada na varanda, com os cabelos brancos e os olhos marejados. Ela se levantou devagar, e quando me abraçou, eu senti o tempo parar. Eu errei, minha filha. Ela sussurrou. Eu também, mãe. Mas Deus acertou por nós. Nos dias que se seguiram, ela quis conhecer o lar, o trabalho, o pastor Joel, e quando viu tudo com os próprios olhos, chorou de novo. Agora eu entendo. O deserto era o caminho. Voltamos para o sertão de coração leve. A cada amanhecer, eu via a graça de Deus nas pequenas coisas. Na mesa cheia, nas mulheres sorrindo, nas crianças correndo pelo terreiro. O amor que um dia me feriu agora me servia de testemunho. Com o tempo, abrimos mais 2 lares em cidades vizinhas. Deus multiplicava tudo: o pão, as bênçãos e a fé. A Doce Esperança virou cooperativa regional. E cada doce vendido contava um pedaço da minha história. A história da mulher que foi rejeitada, mas que Deus fez prosperar. Nas noites de culto, o pastor Joel pregava, e eu ficava sentada na primeira fileira.
orando em silêncio. Às vezes, ele me olhava de longe, e bastava um olhar para eu entender tudo. Era amor, era fé, era propósito. Uma noite, durante um culto especial, ele disse algo que nunca esqueci. O amor humano pode até começar com dor, mas o amor de Deus sempre termina com cura. E essa mulher aqui, apontou para mim, é a prova viva de que Deus transforma ferida em fonte. A igreja inteira se levantou em aplausos. Eu chorei, não por vaidade, mas por gratidão. O mesmo Deus que me viu saindo de casa com sopa escorrendo na cabeça, agora me via sendo a ponte entre dor e milagre. Quando o culto terminou, o céu estava cheio de estrelas. O pastor Joel me abraçou e sussurrou: "A promessa se cumpriu, Ana. E o melhor ainda está por vir." "O melhor?" "O céu", respondeu sorrindo. Olhei para o horizonte e senti o coração em paz. O vento soprou leve, e a lua iluminava a terra seca, que um dia me viu chorar. Agora, ela via flores, e eu entendi, de uma vez por todas. Deus nunca se atrasa. Ele só espera o tempo certo para mostrar que tudo, até a rejeição, pode virar renascimento. Se você acredita que Deus ainda escreve histórias de amor no sertão, inscreva-se em Amor e Fé no Sertão. Amor e Fé no Sertão, onde a dor vira cura, a desilusão vira fé, e o amor renasce no coração de quem aprendeu a esperar em Deus.